O sol escaldante de Belo Horizonte castigava o pátio do Colégio Estadual Professor Milton Santos. Era uma manhã de quarta-feira aparentemente comum, mas o burburinho que ecoava pelos corredores denunciava que algo diferente estava prestes a acontecer. Celulares em punho, alunos cochichavam entre si, enquanto professores se reuniam em pequenos grupos, trocando olhares apreensivos. Helena Mendonça, professora de Sociologia há 15 anos, conhecida por seu posicionamento político ferrenho e suas aulas polêmicas, caminhava de um lado para outro na sala dos professores. "Ele não vai conseguir manipular meus alunos", murmurava, ajeitando seus óculos de armação vermelha. O motivo de tanta agitação? A visita do deputado Nicolas Ferreira, que havia aceitado o convite de um grupo de alunos para um debate sobre educação. Quando o carro preto estacionou em frente à escola, o burburinho aumentou. Nicolas, vestindo uma camisa social azul clara e calça social, desceu do veículo com um sorriso sereno no rosto. Diferente do que muitos esperavam, não havia equipe de filmagem, apenas seu assessor carregando uma pasta. "Sejam bem-vindos ao nosso território", disse Helena, com um sorriso irônico, recebendo-o na entrada da sala de aula do terceiro ano. Os alunos, cerca de 40 adolescentes, observavam atentos cada movimento. Alguns já filmavam com seus celulares, antecipando o que seria um embate memorável. "Já que o senhor deputado diz tanto entender de educação", continuou Helena, caminhando até o quadro negro, "que tal começarmos com um pequeno desafio?" Ela pegou o giz e começou a escrever uma complexa equação de física. "Isso é matéria do primeiro ano do ensino médio. Se o senhor defende tanto a meritocracia, deve ser capaz de resolver, não?" Risos abafados ecoaram pela sala. Helena sorria, satisfeita com sua estratégia de expor o que ela acreditava ser a ignorância de um político de direita. Mas Nicolas permaneceu calmo, seus olhos fixos na equação. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de expectativa. "Interessante começar por física", disse ele, dando um passo à frente. "Mas antes de resolver essa equação, gostaria de fazer uma pergunta à senhora." Helena cruzou os braços, sua postura defensiva, evidenciando sua surpresa com a tranquilidade do deputado. "Por que escolher justamente física para me testar?" A pergunta aparentemente simples causou um momento de hesitação em Helena. Os alunos, que esperavam ver seu deputado favorito acuado, agora observavam com ainda mais interesse. O jogo estava apenas começando, e as peças no tabuleiro começavam a se mover de forma inesperada. "Escolhi física porque é uma ciência exata, sem margem para ideologias", respondeu Helena, tentando manter sua postura de superioridade. Nicolas sorriu, caminhou até o quadro e, sem pegar o giz, começou a explicar cada passo da equação mentalmente, chegando ao resultado preciso em questão de minutos. O queixo de Helena caiu e um murmúrio de admiração percorreu a sala. Como você... Ela gaguejou, mas foi interrompida. "Professora, a senhora sabia que fui monitor de física durante meu ensino médio? Mas não estamos aqui para discutir minhas habilidades matemáticas, não é mesmo?" A professora, recuperando-se do choque inicial, mudou rapidamente sua estratégia. "Muito bem, deputado. Já que é tão brilhante, explique então por que seu governo corta verbas da educação." Sua voz carregava uma acidez calculada, enquanto os alunos se ajeitavam nas carteiras, antecipando o embate. "Interessante sua pergunta", respondeu Nicolas, caminhando entre as fileiras de carteiras. "Mas vamos aos fatos. A senhora poderia me dizer qual foi o maior corte na educação da história recente do Brasil?" Helena abriu a boca para responder, certeza em seus olhos, mas Nicolas continuou. "Foi em 2015, durante o governo que a senhora tanto defende, 10,5 bilhões cortados do orçamento." O silêncio tomou conta da sala. Os alunos, que antes riam das provocações da professora,
Agora digitavam furiosamente em seus celulares, confirmando a informação. Helena tentou contra-argumentar. Mas e as universidades federais? E os institutos técnicos criados? Excelente ponto, Nicolas respondeu, sua voz calma, contrastando com a agitação crescente da professora. Mas de que adianta criar universidades se os alunos chegam sem base? A senhora sabia que 7 em cada 10 alunos saem do ensino médio sem saber matemática básica? Um aluno no fundo da sala levantou a mão timidamente. Deputado, é verdade isso? Nicolas assentiu, tirando da pasta um relatório do IDEB. São dados oficiais, podem conferir. Os celulares voltaram à ação e expressões de espanto surgiam a cada nova confirmação. Helena, vendo seu controle da narrativa escorrendo pelos dedos, tentou um último golpe. Fácil falar quando se vem de uma escola particular de elite, não é? O sorriso de Nicolas se alargou e os alunos perceberam que a professora havia cometido um erro crucial. A senhora pesquisou minha história antes de fazer essa afirmação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A segunda parte do embate estava apenas começando, e a verdade começava a emergir, desafiando todas as certezas que aqueles jovens tinham como absolutas. Na verdade, professora, Nicolas começou, sua voz carregando uma mistura de firmeza e emoção. Estudei em escola pública a vida toda. Minha mãe era diarista e meu pai pedreiro. Sabe qual era a minha rotina? Acordava às 5 horas da manhã, pegava 3 ônibus para chegar à escola e depois ainda trabalhava para ajudar em casa. O impacto foi imediato. Helena empalideceu, enquanto os alunos se entreolhavam surpresos. No fundo da sala, João, um estudante conhecido por sua origem humilde, levantou-se. Deputado, como o senhor conseguiu? Porque todo mundo aqui só fala que gente como eu não tem chance. É aí que está o ponto, João, respondeu Nicolas, aproximando-se do aluno. Querem que vocês acreditem que são incapazes, que precisam de um salvador, de um Estado que controle cada aspecto das suas vidas. Mas deixa eu te contar algo. Enquanto meus colegas diziam que era impossível, eu estudava. Enquanto outros reclamavam do sistema, eu buscava soluções. Helena tentou interromper. Mas as desigualdades sociais. Nicolas ergueu a mão respeitosamente. Professora, desigualdades existem sim, mas usar isso como desculpa para limitar os sonhos desses jovens, isso é cruel. Uma aluna da primeira fileira, Mariana, que sempre concordava com Helena, surpreendeu a todos. Minha mãe também é diarista, e ela sempre diz que educação é o único caminho. Mas aqui na escola, só ouço que é impossível, que o sistema não deixa. O clima na sala mudava visivelmente. Helena, percebendo que perdia terreno, tentou um novo argumento. E os privilégios da elite? E o racismo estrutural? Mas antes que pudesse continuar, Pedro, um aluno negro da periferia, levantou-se. Professora, com todo respeito, a senhora passa mais tempo falando do que não podemos do que nos ensinando como podemos. Meu tio começou como office boy e hoje tem uma empresa. Isso é possível ou não? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nicolas observava, deixando que os próprios alunos chegassem às suas conclusões. A narrativa de vitimização começava a desmoronar, e no lugar nascia algo novo, esperança. Sabe qual é a verdadeira desigualdade? É o swing Nicolas perguntou, olhando nos olhos de cada aluno. É quando dizem que vocês não são capazes, quando limitam seus sonhos, quando transformam vocês em estatísticas ao invés de indivíduos com potencial infinito. A sala estava em completo silêncio, mas não era mais um silêncio de intimidação. Era um silêncio de reflexão, de descoberta. Helena permanecia em pé, suas certezas ideológicas desmoronando diante da realidade crua dos próprios alunos que ela jurava defender. Helena, numa última tentativa de recuperar o controle, lançou sua cartada final. Muito bonito seu discurso, deputado, mas
E o desemprego? E a falta de oportunidades? Como explica tantos jovens deixando o país em busca de uma vida melhor? Nicholas respirou fundo, seus olhos percorrendo a sala. Vocês sabem por que muitos jovens deixam o país? Não é por falta de capacidade. É porque durante décadas, os mesmos grupos políticos transformaram o Brasil num lugar onde empreender é quase impossível, onde abrir um negócio leva meses, onde metade do que você ganha vai para impostos. João, o mesmo aluno que havia se manifestado antes, levantou a mão novamente. Deputado, meu primo abriu uma lanchonete. Fechou em 6 meses por causa dos impostos e da burocracia. Isso tem a ver com o que o senhor está falando. Exatamente, João. Mas vou além. Quantos de vocês já ouviram que precisam de um político salvador? Que sem o Estado, vocês não são nada. As cabeças começaram a assentir. Agora, quantos já ouviram falar de jovens que começaram vendendo bolo no Instagram e hoje têm uma confeitaria? Ou que começaram consertando celulares em casa e hoje têm uma loja? A sala inteira estava absorta. Helena, pela primeira vez, não encontrava palavras. Mariana, a aluna que antes questionou, levantou-se emocionada. Minha mãe começou vendendo salgados de porta em porta. Hoje tem um buffet pequeno. Ela sempre diz que o segredo foi nunca ter esperado por ninguém. E é exatamente isso, Zrenia Nicholas exclamou. O Brasil não precisa de mais pessoas dependentes do Estado. Precisa de pessoas que acreditem em si mesmas, que ousem sonhar e realizar. Os celulares continuavam filmando, mas agora não era mais para capturar um embate, era para registrar uma transformação. Alunos que entraram naquela sala esperando uma briga ideológica saíam com uma nova perspectiva sobre suas próprias capacidades. Antes de ir, Nicholas disse, sua voz carregada de emoção: quero deixar uma mensagem. Não deixem que ninguém diga que vocês não podem, não aceitem ser vítimas. Sejam protagonistas das suas histórias. O Brasil precisa de jovens que acreditem em si mesmos, não de jovens que esperem salvadores. Os aplausos começaram espontaneamente. Helena, em silêncio, recolhia suas coisas. Sua derrota não era apenas ideológica, era a derrota de um sistema que, por anos, havia limitado sonhos em nome de uma suposta proteção. Quando Nicholas deixou a sala, não era mais apenas um deputado que havia vencido um debate. Era alguém que havia plantado uma semente de transformação. Nos corredores, os alunos já compartilhavam os vídeos e uma nova história começava a ser escrita. Não mais de limitações, mas de possibilidades infinitas.